Boa tarde, pessoal. Hoje é 22 de junho de 2023, começo do inverno no hemisfério sul, né? Sob o signo de Câncer. Estamos aqui prosseguindo a nossa jornada do estudo do livro Os Anormais, Michel Foucault, e hoje iremos ver a segunda metade da aula de 15 de janeiro de 1975. Como temos duas versões, sugerimos que você acompanhe na tabela de facilitador, mas assim, a versão antiga, que é a que eu uso aqui, a vermelhinha, começa na página 53. Guilherme, a versão nova começa na página qual? A gente deixar no YouTube? 37 a 45. 37 é o fim do capítulo. E 53, na versão antiga, é o fim do capítulo. Hoje vamos ter a generosa e dedicada facilitação da Marisete, entendeu? Que vai nos honrar com a sua fala magistral. Com vocês, a facilitação magistral da Marisete. Boa tarde, obrigada pelas palavras. É uma responsabilidade, porque eu acho que a Lívia, que era quem falaria sobre esse tema, ela fala muito bem, né, sobre temas, assim, mas vamos lá. Então, para deixá-los, assim, entendendo sobre o que o Foucault fala nesse trecho, ele inicia dizendo que ele vai falar sobre a normalidade da sexualidade, mas aqui a pretensão dele é não falar da maneira com a qual outros autores já falaram, que é colocando essa normalidade em relação à repressão, e sim falar dela de uma outra forma. Mas, assim, quando ele fala da repressão, até ele cita esse autor Van Nussel, que é com esse livro A Repressão, né? Que fala como é que é o nome do livro? É A Repressão da Sexualidade. É interessante, eu até baixei o livro, não deu tempo para ler, são 199 páginas, mas eu li um pouco, e é interessante porque faz uma introdução da sexualidade, de várias perdas durante assim o processo de evolução, desde o fato de lá para trás, no século XVI, as pessoas comerem na mesma tigela, poderem assim juntar e comer no mesmo local, as pessoas estarem mais próximas em termos corporais, e isso foi se distanciando. Né? Nesse livro ele também traz assim quartos onde as pessoas elas dormiam nuas, né? E elas só estavam vestidas quando elas estavam doentes, né? Então essa coisa assim, onde essa parte sexual era mais, ela não era vista de uma forma assim, com aquele olhar assim de tem que ser puritano, isso, era algo assim mais natural, né? Então, assim, achei interessante, né? Quem puder ler, eu quero ler depois desse livro, achei bacana, né? E é disso que o Foucault fala, ele não quer falar nesse sentido da repressão, porque aí depois ele coloca, até esse autor, ele vai colocando, assim, as mudanças que surgem, né disso tudo. Vai colocando, assim, depois com o estudo, o não foco mais no corpo, mais direcionado ao intelectual, onde o corpo, por exemplo, ele já sai dessa coisa que era da natureza e ele só é representado nas pinturas, né? E quando se fala nele, já traz um certo rubor, por exemplo. Então, é disso que o Foucault fala, desse tipo de repressão, onde as pessoas começam a parar de falar sobre isso, né? E daí o Foucault, para isso, ele traz dois momentos históricos. Ele traz, por meados do século XVII, ele fala sobre a lepra, né? Que é um momento histórico onde ele entende que existe assim uma invenção tecnológica negativa e onde as pessoas elas são excluídas, sabe? Elas como uma forma de higienizar, elas são colocadas em outro lugar, elas são vistas como os anormais, né? Então por isso elas deixam de estar junto com as pessoas
que na época seriam consideradas normais porque elas não tinham a lepra, né? E faziam, no livro ele fala, faziam como se fosse uma despedida simbólica, onde essa pessoa realmente deixava de existir e os bens dela eram retomados, né? E entra naquilo do, como que é? Deixar, o deixar viver, né? É isso? É o deixar viver e eu sempre confundo. Fazer morrer e deixar viver, né? Exatamente. É o fazer morrer e deixar viver. E um outro momento, que é o da peste, é o contrário a isso, né? Então, daí o Foucault coloca, e para falar sobre essa normalização da sexualidade, ele traz esses dois fatos. O da lepra, e depois que o da lepra, depois disso, incorre também em relação aos mendigos, as pessoas que eram consideradas loucas, né? Então, assim, a lepra foi só um start para falar, olha, esses não fazem parte da sociedade, então a gente deixa eles longe, né, disso, longe de nós, longe do que é considerado normal. E daí o Foucault traz esse outro momento que, para ele considera uma invenção tecnológica positiva, né? Mas não no sentido de inclusão do positivo, vamos aqui ficar juntos, né? Isso que a gente vê hoje, vamos incluir. Mas ele acha que aí está o traço, aí traz essa coisa do que a tentativa da normalização. Então, daí ele fala sobre a peste no sentido de, na época, eles fizeram diferente do que foi feito com a lepra, só que o que foi feito, deixavam as pessoas na casa como se tivessem, assim, não usavam essa palavra, mas seria, ele, em alguns termos, ele usa isso, reclusas. E tinha o quê? Os horários onde passavam as pessoas que tinham o comprometimento de ver, olha, vamos bater lá, e as pessoas tinham que aparecer na janela, né? E se essas pessoas não aparecessem, isso significava, elas estão doentes. Daí, ali, subentende, a partir disso era feito alguma coisa. Então, ele quer mostrar com essas duas comparações que ali na parte do da lepra, as pessoas realmente elas eram exclusas, eram tiradas do meio social. Nesse momento, ele já começa, ele diz que já é a percepção dessa coisa da disciplinaridade, do poder de polícia, da observação. Vamos ver, né? Que a gente pode ver. Será que ele aparece? Ele vai estar na janela agora? Né? Sem, assim, ele não fala ali, mas subentende-se que a pessoa, teoricamente, podia, ter passado horário, está fazendo alguma outra coisa. Não, mas só que se ele não comparecesse, não, ele estava doente. Então, aí sim, seriam tomadas medidas, né? Então, é interessante, ele traz isso como uma forma de dizer, né, que é o que acontece em relação à normalidade da sexualidade, em relação à sexualidade. Ele até tem uma frase que eu anotei, né, que ele fala assim, que em relação ao conceito de sexualidade, que depois ele vem até falar, é lançado o livro em 1976, da história da sexualidade, e ele fala que aí ele não acredita como os outros autores nessa coisa da repressão, ele acredita nessa coisa de, um olhar o olhar para, né? E daí ele até fala, como conceito, né? Ele diz que é perceptível que daí já não é mais algo natural, mas sim algo produzido através do poder disciplinar que regula e normaliza tudo que diz respeito ao corpo, né? Ele entende que essa normalização, né? As pessoas assim já não é mais sexualidade já não é mais minha, já não é mais individual, é algo coletivo, né? Então, é isso que ele traz, é isso que eu entendi que ele tenha trazido, é isso que eu pesquisei, né?
e outras obras, né? Comecei também a ler essa história da sexualidade, que é a vontade de saber, que por isso que ele começa com esse livro, né? São 3, mas que eles pensava ser lançado. Depois saíram outros. Ele não pensava que fosse lançado nada após, né? Morte dele, mas aí ele traz essa coisa da vontade de saber, né? Que é a vontade de falar, diferente de antes você só que com a igreja acontece isso, né? Que essa repressão, essa castração, você só fala então quando você vai confessar, né? E você fala com você. Ele acha que de uma certa maneira, não usando essa coisa de positivo como positivo, que legal, o outro era negativo, esse é positivo porque é muito bom, mas ele diz o positivo no sentido de observa-se que aí tem alguém observando, né? Aí tem alguém disciplinando, né? Para normalizar algo. Então não é algo mais natural, não é algo mais seu, é algo que vem através da disciplina. Ó, você pode isso, você não pode aquilo, né? E quando ele fala dessa coisa da diferença, ele fala até porque no livro desse Husserl, o Husserl comenta antes o sexo, por exemplo, era feito e a ideia era, e se pensava nele para a procriação. Então, assim, nada mais que isso. Novidades em relação a como se fazer isso não eram bem vistas nem de se ouvir, porque a ideia era reproduzir, né? Então, o Foucault já entende que, por isso, ele quis falar da normalidade da sexualidade, tirando isso que era entendido como a repressão. E, inclusive, ele fala que essa parte da repressão, ele chega a ser crítico, né? E fala do Reich, fala do Freud, que com isso, né, as pessoas falavam que através de alguma coisa psicoterapêutica ou da psicanálise ali, eles poderiam falar sobre isso. E ele entende, pelo menos o que eu entendi que ele entendeu, é que ali, não é porque ele falava ali que ele já estaria são disso, porque isso é uma coisa muito pertinente a ele, e que estava sendo disciplinado como ele deveria ou não achar sobre aquilo que é dele, né? Então, é isso, no Frigir dos Ovos, e nessa parte, né, dessa página, que ele traz essa parte da comparação da lepra com a peste, e desse entendimento de que da sexualidade vista de uma forma diferente, né, vista por ele de uma forma diferente, e ele até fala também nesse trecho do livro que ele, em muitas falas dele, ele ia contrariar coisas que ele mesmo já havia escrito, né, mas que ele entendia que a normalização da sexualidade poderia ser vista de uma outra maneira, que não dessa forma em relação à repressão. É isso que eu tenho para fazer para introduzir vocês nesse trecho dessa aula dele do dia 15 de janeiro de 1975. Muito obrigado, Marisete, em nome do coletivo. Uma fala muito clara, muito dedicada, muito afetuosa, muito envolvimento. A Lívia já levantou a mãozinha, querida. Com vocês, Lívia. Primeiro eu queria agradecer muito a Marisete, né, pela gentileza dela de ter trocado, né, ela é uma pessoa muito querida, né, o jeito dela doce de falar, né, a maneira acolhedora que ela teve aqui com a gente. O meu texto não está respondendo, eu vou tentar falar sem o texto, porque o texto aqui não está... agora abriu. Eu achei interessante demais o início do texto, quando ele fala da porta giratória aqui, né? Não está abrindo mesmo, não. Direita aqui. Ele fala do criminoso, do papel difícil que o perito tem com relação ao criminoso, né? E ele usa deixa eu tentar fechar e abrir de novo aqui, porque eu queria usar as palavras dele. Espera aí, fechar o programa. Esse aqui, ó.
ele fala que ele fica, o perito fica numa situação incômoda de exprimir o juízo psicológico, né, sobre uma pessoa, e que acontece uma porta giratória. Ele fala que quando o crime entra, né, quer ver? Agora consegui abrir. Os peritos se acham, evidentemente, numa situação incômoda para exprimir seu juízo psicológico sobre determinada pessoa, né? Dado que não podem tomar partido sobre a culpa moral dessa pessoa. Todavia, raciocinaremos com a hipótese de que A teria exercido sobre o espírito da mulher. Ele está falando aqui uma hipótese do crime, mas eu proponho para a gente aqui uma discussão que eu achei interessante, que seria, se eu conseguir baixar a página aqui, que ele fala assim que... Quer ver? Só um minutinho. Eu vou ler esse inicinho aqui que eu achei interessante. Ele fala assim, ó, gostaria de começar o curso deste ano lendo-lhes 2 relatórios de exame psiquiátrico em matéria penal. Vou lê-los diretamente. O primeiro data de 55, faz exatos 20 anos. É assinado por pelo menos um dos grandes nomes da psiquiatria penal daqueles anos, e diz respeito a um dos casos que talvez alguns de vocês se lembrem. É a história de uma mulher e do seu amante, que haviam assassinado a filhinha da mulher. O homem, o amante da mãe, portanto, tinha sido acusado de cumplicidade no homicídio, ou, em todo caso, de incitação ao homicídio da criança, porque havia ficado provado que a mulher mesma é que matara a filha com suas próprias mãos. Eis, portanto, o exame psiquiátrico que foi feito do homem, que vou chamar, aí ele chama esse cara de A, porque nunca consegui determinar até que ponto é lícito publicar mantendo os nomes. Ele chama de A para não falar o nome do cara, né? Ele fala assim, ó, os peritos se acham, evidentemente, numa situação incômoda para exprimir seu juízo psicológico sobre A, dado que não podem tomar partido sobre a culpa moral deste. Todavia, raciocinaremos com a hipótese de que A teria exercido sobre o espírito da mulher uma influência que teria levado essa mulher, né, ao assassinato da sua filha. Nessa hipótese, portanto, eis como nós representaríamos as coisas e os atores. A pertence ao meio pouco homogêneo e socialmente mal estabelecido. Aí ele vai descrever o cara aqui, né? Filho ilegítimo, criado pela mãe e só bem mais tarde pelo pai, que o reconheceu, ganhou então meio-irmãos e tal. Eu sei que ele vai falando aqui, ele separa, né? Onde o crime e moral se juntariam, né? E saúde mental também, ele vai fazendo essas divisões, ele vai dissecando isso. E eu achei interessante ele começar o caso com crime, né? Porque ele trouxe essa história e talvez seria interessante a gente analisar a história que ele trouxe, porque ele não ia começar um livro, assim, um caso à toa, né? Não ia começar esse capítulo com esse caso se fosse, né, sem razão. Então, eu acho que a gente talvez, fica assim, a sugestão só, né? A gente lê esse caso e discutir o caso, né? Eu acho que seria interessante. Está em que página, Lívia? Quer ver? Só um minutinho que eu vou achar aqui. Começo do primeiro capítulo. Ah, lá atrás. Ele começa... Ah, tá, aula de 8 de janeiro, né? Ele começa na aula de 8 de janeiro. Aí, quando ele chega na aula de hoje, de 15 que a gente está falando, né? Quer ver só um minutinho, deixa eu chegar na aula de hoje. Quando ele chega na aula de hoje, ele remete falando dessa porta giratória que eu estou falando, quer ver? Aí vem as notas. Aí ele fala aqui, ó, 15 de janeiro. Na semana passada, né? Aí ele fala, depois da aula, alguém me perguntou se eu não tinha me enganado. E, afinal, não tinha dado uma aula sobre exames médicos legais. Aí ele fala aqui assim, ó, de fato, o que eu tinha tentado mostrar a vocês é que, de acordo com o Código Penal, aí ele fala assim, ó, não há crime nem delito se o indivíduo estiver em estado de demência no momento do crime.
O exame deve permitir, em todo caso, e em todo caso deveria permitir, estabelecer a demarcação, uma demarcação dicotômica entre doença e responsabilidade, entre causalidade patológica e liberdade do sujeito jurídico, entre terapêutica e punição, entre medicina e penalidade, entre hospital e prisão. É necessário optar porque a loucura apaga o crime. A loucura não pode ser o lugar do crime. Inversamente, o crime não pode ser, em si, um ato que se arraiga na loucura. Aí ele fala da porta giratória. Olha. Ele fala até como um princípio, né? Ele fala princípio da porta giratória. Quando o patológico entra em cena, a criminalidade, nos termos da lei, deve desaparecer. A instituição médica, em caso de loucura, deve tomar o lugar da instituição judiciária. Só que ele fala isso e depois ele critica isso, sabe? Nesse texto, do dia 15. E ele fala isso remetendo ao caso da aula passada. Sim. Interessante como você está fazendo esse alinhavo, né, Lívia? Você está conseguindo ter uma visão global, né, dos capítulos, não uma visão linear, né? Isso eu agradeço porque você está fazendo esse alinhavo, né? E, na verdade, Fernanda, eu achei isso interessante pelo seguinte, porque ele fala isso, quando você começa a ler o capítulo, você acha que ele vai defender isso, né? Ah, tá. Mas ele não defende, ele critica. Gente, deixa eu dar uma dica. A filosofia francesa no século passado é toda assim. Eles apresentam uma hipótese a partir de uma ideia. Eles apresentam uma ideia, uma teoria, depois eles desconstroem. 10 páginas ele fala, depois. criticando exatamente os exames, né? Como a colega falou, ele fala assim que os termos que são usados nesses exames, né, que saltam aos olhos, ele até usa essa expressão, orgulho, obstinação, maldade, preguiça, né? Ele vai falando desses termos. Então, ele critica os exames da maneira que eles são feitos, né? Debilidade, né? Então, assim, ele fala que, na verdade, esses exames não dizem. E você está levantando um tema, assim, primeiro ficou um arquivista, então toda a obra dele é pontuada de casos de arquivo que às vezes são negligenciados, porque às vezes é uma sentença ali, é um laudo a colar, entendeu? Só que ele vai pegar isso como um exemplo de subjetivação, né? E como você mesmo está mostrando, na primeira parte do capítulo, ele fez a análise dessas casuísticas todas, né? Como é que isso, como a gente viu no encontro passado, a questão dessa linguagem infantilizada, né, moralista, né, de a pretexto de fazer uma sentença, vai condenando a conduta moral do sujeito, como numa primeira infância, né, como se o indivíduo não soubesse o que fosse primário de comportamento, e tudo isso justificado numa linguagem que vai do escândalo, da infantilidade, de uma certa moralidade, né? E que faz o link que a Marisete apresentou hoje, num sentido um pouco mais assim, reflexivo, né, mais distanciado do caso, que é a questão de como ele encara a produção dessa subjetividade a partir da noção de repressão. Né? Mas eu provoquei trazendo o caso da aula passada, porque esse caso, ele remete a alguns casos que a gente vivenciou na nossa sociedade atualmente. Por exemplo, o caso dos Nardoni, outros casos de pais que junto com padrasto ou madrasta, mataram os filhos. E eu presencio muito na clínica hoje, e até na minha vida pessoal, assim, que eu conheço pessoas, hoje muitos casais separados, né? Que tem medo, né? Fala assim, poxa, meu filho hoje convive com a madrasta ou convive com o padrasto, o que essa pessoa vai fazer com o meu filho, né? Porque fica vendo esses casos. Então, por isso que eu provoquei aqui essa reflexão. Não, você tá trazendo algo fantástico, que é como o Foucault, que escreveu nos anos 70, 80, né? Como a gente aplica a caixa de ferramentas dele hoje. Eu estou dando aula de Foucault numa eletiva. É um slide que eu montei há 20 anos atrás, que a cada 2 anos eu dou. Mas a temática, hoje a gente está falando de inteligência artificial como forma de subjetivação, entendeu? Que é um tema recente, entendeu? E você está dizendo justamente isso, que quando esse curso é de 75, né? Como essa reflexão que o Foucault faz, você está aplicando na tua clínica. Entendeu? E tem um detalhe que ele fala nesse capítulo que eu achei importante também, que é assim,
teoricamente, a pessoa que sofre uma medida de segurança, né, vamos supor que o perito tenha considerado que a pessoa ela é incapaz de se autodeterminar, né, durante o crime. Então, ela não cometeu um crime, ela cometeu como é que chama mesmo? Eu esqueci. Enfim, ela não é um criminoso, ela não vai sofrer uma pena, vai sofrer uma medida de segurança. Então, ela vai ser internada. Mas, na verdade, isso também é um meio de retaliação social, porque se você for ver, ela não vai ter um tratamento médico, um tratamento psicológico, igual teria uma pessoa que fosse por ela mesma buscar esse tipo de tratamento. Então, seria ingênuo da nossa parte acreditar, né, como ele diz aqui, ó, ele fala assim, quer ver? Achei, ó. Outra operação possibilitada pelo exame, substituir a alternativa institucional, ou prisão, ou hospital, ou expiação, ou cura, pelo princípio de uma homogeneidade da reação social, ele chama de reação social. Ele permite estabelecer, ou em todo caso, justificar a existência de uma espécie de contínuo protetor através de todo o corpo social, que irá da instância médica de cura à instituição penal propriamente dita, isto é, a prisão e, no extremo, o cadafalso. Quer dizer, de todo modo, vai isolar aquela pessoa que não é benquista pela sociedade, sabe? Sim, mas aqui, eu sei, pode falar que eu sou ansioso, quando a conversa Pode falar, é isso mesmo, pode falar. Ansioso. Pegando o gancho com o que a Marisete falou, entendeu? Tudo isso, e você mesmo apontou, que se por um lado pode encaminhar a pessoa para o manicômio judicial, por outro, a pessoa vai na clínica e também constrói essa subjetividade, produzindo subjetividade. Em formas quase infinitas de produção de subjetividade, fazendo o gancho com o que a Marisete falou e com o que o William colocou aqui no chat. Olha, para Foucault, as relações de poder são, antes de tudo, produtivas. Por isso, o autor preocupou-se em investigar o que está oculto nas relações de poder. Sexo, loucura, prisão, governo de si e dos outros. O poder ele é produtivo, entendeu? Por isso, a questão da repressão, para Foucault, pode ser uma pontinha do iceberg, mas o fundo é de produção de discursividade ao redor do dispositivo da sexualidade, que já é um outro livro do Foucault. Mas o que ele está dizendo aqui é que, mesmo que a gente fale de normalização nos termos de um livro que ninguém pode deixar de ler, que é O Normal e Patológico, do Canguilhem, que foi professor do Foucault, e um livro no qual o Canguilhem mostra como a normalidade é uma criação matemática, abstrata, estatística, não uma criação de natureza, mas que esse viés de normalização produz um mundo de figuras. Produz aqui o louco que vai para o hospital dia, produz a loucura internalizada no contexto clínico, produz a loucura da psicologia social, ou produz a loucura do manicômio judiciário, que está em vias de se esvanecer no Brasil, né? Enfim. Produz a loucura das comunidades terapêuticas, produz a loucura do manicômio clássico, tudo isso é um caldeirão de produção de subjetividade, na qual, se uma teoria, por mais arrojada que seja, e é arrojada como a psicanalítica, ou a psicologia humanista, ou a psicologia cognitiva, ou a psicologia comportamental, são teorias que, na verdade, vão permitir a explosão da produção da subjetividade. Nesse sentido, é bom destacar, porque esse tema do que o Foucault acha da psicologia em geral, da psiquiatria ou da psicanálise, é assim, ele fala nas entrevistas ou nos debates. Eu não estou colocando a mão no dispositivo da teoria. Se existe um sujeito humanista, se existe um complexo de Édipo, se existe uma técnica comportamental, né? Ou se existe uma loucura psiquiátrica. Ele está falando de um dispositivo de saber de produção incessante de poder. Tá? A produção infinita. É nesse ponto desse caldeirão de produção infinita que se situa a arqueogenealogia de Foucault, como a Lívia mesmo apontou, que tem produção na clínica, produção no manicômio, produção em tudo quanto é lugar de subjetividade, através dos laudos, das sentenças, né? Guilherme levantou a mão. Boa tarde, né? Primeiro eu gostaria de agradecer a Marisete, né, pela sua apresentação majestosa. Eu sempre adoro ouvir os outros falarem, né, sobre o que estamos vendo, né, traz uma outra visão. E eu queria, né, adicionar o meu caroço nesse arroz, né? Lendo um caroço, porque vai incomodar. Nunca é gostoso, né, simplesmente, né? Quem entra vai sair doendo.
para discussão, né? Eu gostaria de ver um parágrafo desse capítulo, que foi o que mais me chamou a atenção. Trata-se, ao contrário, de uma série de diferenças sutis e constantemente observada entre os indivíduos que estão doentes e os que não estão. Individualização, por consequente, divisão e subdivisão do poder que chega a atingir o grão fino da individualidade. Ou seja, se individualiza para separar. Por consequente, estamos longe da demarcação maciça e efervescente que caracteriza a exclusão do leproso, porque se excluía, né, indiscriminadamente. Agora, cada um é excluído por um motivo específico que aparece no... Eu dei essa palavra, subjetividade, né, da pessoa e da sua individualidade. Também estão vendo que não se trata de maneira nenhuma dessa espécie de distanciamento, de ruptura do contato, de marginalização. O indivíduo está excluído, mas ele está junto. Trata-se, ao contrário, de uma observação próxima e meticulosa. Enquanto a lepra perde distância, a peste implica uma espécie de aproximação cada vez mais sutil do poder aos indivíduos. Uma observação cada vez mais constante e cada vez mais insistente. Se a gente encontra o paciente toda semana, não é por pouco. Não se trata, tampouco, de uma espécie de grande rito de purificação, como na lepra. Trata-se, no caso da peste, de uma tentativa para maximizar a saúde, a vida, a longevidade e a força dos indivíduos. Né? Se o Foucault disse, né, que o contínuo, né, do judiciário e da medicina produz, né, é o poder de tanto de mandar para a prisão como de curar. São as duas facetas da mesma instituição. Né? Enfim, vocês estão vendo que não se trata de uma marcação definitiva em uma parte da população. Trata-se do exame perpétuo de um campo de regularidade no interior do qual vai se avaliar sem cessar cada indivíduo para saber se está conforme à regra, a norma de saúde que é definida. E eu vou pular um pouquinho para a próxima página, né? Um poder que não é ligado ao desconhecimento, mas ao contrário, a toda uma série de mecanismos que asseguram a formação, o investimento, a acumulação, o crescimento do saber. Enfim, como as que podem ser transferidas para os suportes institucionais muito diferentes, como os aparelhos do Estado, as instituições, a família. Cara, maravilhoso isso, né? Acho que o Foucault ele definiu todo o aparato judiciário, penal, médico, educacional, religioso que existe, né? É uma observação aos mínimos detalhes das pessoas, para que elas possam estar dentro da sociedade, mas ao mesmo tempo, por serem minimamente observadas, cada uma estar na sua bolha, sendo julgadas e maximizadas a partir da regra que essa própria inspeção cria. É uma cachoeira de produção infinitesimal de singularidades, entendeu? Então, aí a questão, se o comportamento é reprimido, que tem a produção maciça e incessante de subjetividade, é isso que ele está querendo dizer, né? Sim, isso fica cada vez... Hoje em dia, gente, a gente não está falando de rede... Não tinha rede social na época. O que é rede social, gente? Pessoa auto-incitada a produzir sua própria subjetividade das formas mais múltiplas e atravessadas possíveis. Né? Agora, inteligência artificial, só fazendo, vou passar para a Lívia a palavra, mas, gente, a inteligência artificial, a grande característica da inteligência artificial atual, o grande salto qualitativo, é que ela aprende, é learning machine, né? A máquina aprende com ela mesma e com as outras. Tem uma rede de 60 mil computadores, o que um computador aprende passa para os outros 59.999. Vocês têm noção do que é isso de produção de conhecimento, produção de campo de verdade? É como se o que eu tivesse vivido na vida passasse para todas as pessoas que estão nessa sala e vice-versa, todos passassem a vivência entre si. É uma coisa que o homem... Na sua ontologia, na sua historicidade, não tem capacidade de passar, né? E isso vai explodir em termos de subjetividade em relação ao humano. Lívia levantou a mão. Fernando, você nem deixou eu terminar de falar.
Eu pensei que você falou com tanta ênfase assim, de Eu uma falei, por maneira tanta ênfase, porque eu ia continuar, né? de uma maneira tão majestosa, né? Volta a palavra para ti, Guilherme. Não, Essa né? vida de DJ aqui, eu faço um papel meio de DJ, né, gente? Estou fazendo as pistas aqui. Não, né? Mas isso me lembrou muito da conversa que a gente teve semana passada com, eu não vou lembrar o nome do cara, mas se ele estiver aqui, eu sei quem é. O que é professor, não vou lembrar o nome dele, acho que é Denilson, né? Que ele fala sobre o papel da inclusão nas escolas, né? O papel da inclusão nas escolas, ele é muito interessante, porque ele passa, ele funciona dentro de uma lógica, né? Se nós trouxermos os excluídos para dentro do espaço normalizado, eles vão se adaptar e vão estar presentes naquele lugar. Mas é muito estranho, né? Porque quando você inclui as pessoas, você aponta tanto a homogeneidade quanto a heteronomidade, não vou lembrar a palavra certa, né? As diferenças que um possui e a normatividade do mundo, né? Porque a pessoa que é diferente, ela vai se sobressair naquele espaço. Mas a questão é o seguinte, nunca falou isso, né? Não somos todos sutilmente diferentes. Na nossa intimidade, não somos todos um pouco diferentes do outro. A questão é, esse maquinário, né, da igualdade, ele só vai aparecer a diferença daqueles que não conseguem mascarar. Né? Quando a gente inclui, nós estamos tanto diferenciando um dos outros. Por exemplo, o que tem que ser incluído e a massa homogênea. A questão é, nem a massa homogênea é tratada com dignidade. Nós temos, então, um aluno que precisa de um professor auxiliar numa sala com outros 40 e um professor que precisa dar conta dos 41. Mas, gente, você não acha que os 41 são merecedores da mesma atenção? Não é mesmo o mecanismo que impede a pessoa que tem que ser incluída, que também faz o mal, mantenha as pessoas, né, da homogeneidade no seu padrão de ignorância? Porque a gente tem um duplo negativo. A gente escolhe, né, a normatividade porque são o que demandam menos recursos para serem mantidos. O que falta aqui, então, é tratar todos iguais na sua diferença. Não o contrário, né? Enfim, acho que eu viajei um pouco por demais aqui. Fantástico. Ô, Fernando, pode falar, Guilherme? Desculpa. Pode, Lívia. Agora eu terminei. Desculpa. Eu adoro o Guilherme. Que assim, eu separei uns trechinhos que, se eu fosse conseguir fazer a facilitação hoje a tempo, eu teria citado eles, né? Então, eu vou citá-los aqui, que eu achei que são muito pertinentes assim, para a discussão desse trecho do livro, né, dos normais. Um deles é quando Foucault fala da junção médico e jurídico, né? Ele fala assim num trecho na página, eu gosto de citar a página, né, na página 30 do PDF que você mandou, Fernando. Ele fala assim, ó, de fato, vocês veem que a junção do médico com o judiciário, que é possibilitada pelo exame médico legal, e eu tô citando essa parte porque a gente tem isso até hoje, tá? Essa função do médico e do judiciário só se efetua graças à reativação dessas categorias, que vou chamar de categorias elementares da moralidade, que vêm se distribuir em torno da noção de perversidade, e que são, por exemplo, as categorias de orgulho, de obstinação, de maldade, etc. Em outras palavras, a junção do médico com o judiciário implica e só pode ser efetuada pela reativação de um discurso essencialmente parental pueril, parental infantil, que é o discurso dos pais com os filhos, que é o discurso da moralização mesma da criança. Discurso infantil, ou antes, discurso essencialmente dirigido às crianças, discurso necessariamente em forma de beabá. Né? Isso é o que o Fernando tinha dito até no início aqui, né? Que é aquele negócio bem
que a gente já falou várias vezes aqui, né? E assim, se alguém quiser, eu posso falar dos outros tópicos depois, né? Se vocês quiserem discutir esse primeiro, que eu vi que alguém levantou a mão, às vezes alguém quer falar desse, e aí eu não passo para o próximo de uma vez. Não? Então tá, então vou para o próximo. Outra coisa que no texto chama atenção, né, que eu achei assim, muito pertinente, que ele cita, né, alguns médicos, tipo o Esquirol, né, ele cita esses médicos mais assim tradicionais, então eu acho que quem gosta de história, né, deve dar uma olhada nessas partes, mas a parte que eu achei mais importante de todas do texto, e na facilitação foi falada essa parte, né, é a parte que fala da terceira, que aqui ele falou do médico, do jurista, né, mas fala da terceira, quer ver? A terceira força, quer ver? Só achar aqui onde que está. Aqui, ó. A força, o vigor, o poder de penetração e de subversão do exame médico legal em relação à regularidade da instituição jurídica estão precisamente no fato de que ele lhes propõe outros conceitos. Ele se dirige a outro objeto, traz consigo técnicas que são outras e que formam uma espécie de terceiro termo insidioso e oculto, cuidadosamente encoberto, à direita e à esquerda, de um lado e do outro. Quer ver? Peraí. Eu perdi aqui. Pelas noções jurídicas de delinquência, de reincidência, etc., e os conceitos médicos de doença, etc. Ele propõe, na verdade, um terceiro termo, isto é, pertence verossimilmente, e é o que eu gostaria de mostrar a vocês, ao funcionamento de um poder que não é nem o poder judiciário, nem o poder médico, um poder de outro tipo, que eu chamarei provisoriamente e por enquanto de poder de normalização. Com o exame, tem-se uma prática que diz respeito aos anormais, que faz intervir certo poder de normalização e que tende pouco a pouco, por força própria, pelos efeitos de junção que ele proporciona entre o médico e o judiciário, a transformar tanto o poder judiciário como o saber psiquiátrico a se constituir como instância de controle do anormal. E é na medida em que constitui o médico judiciário como instância de controle não do crime e nem da doença, mas do anormal, do indivíduo anormal, é nisso que ele é, ao mesmo tempo, um problema teórico e político importante. E é também que ela remete a toda uma genealogia desse curioso poder. E aí é essa parte mais importante do texto, porque ele fala, né, que ele disse tudo que ele contou até agora para mostrar que a junção do médico, que ele chama de médico legal, né, que seria o médico e o judiciário, faz essa vigília do anormal, né, dá esse poder de taxar o anormal, né? Não seria o criminoso, nem seria o louco, seria o anormal, né? Essa instância. E aí ele cita aqui a parte sexual, que é o que a gente está falando aqui, a parte da sexualidade, né? Aí ele traz. E antes de passar, né, para a próxima vez, ele fala, olha, certo número de obras, tananana, aí ele fala da repressão da sexualidade e tal, enfim. Mas eu só citei essa parte, e essa especificamente, para quem quiser ler ela completa, está na página 34, porque essa é a parte principal desse 15, né, de janeiro, que é a parte que ele explica por que o médico legal, né, está no livro Anormais, né? Por que ele cita isso nesse capítulo. O Foucault, ele, não é à toa que ele fez uma revolução, né, no fim do século passado, né, como ele consegue fazer isso que é esse mapeamento, né, essa genealogia, da onde que vem? Da onde que vem os discursos da loucura, da onde que vem o discurso do delinquente? E eu vou te né? falar que eu saí do direito porque eu não suportei esse negócio de dizer o direito. Vou usar essa expressão porque eles dizem isso no direito mesmo, dizer o direito, né? Que é aquele negócio de ter que um tá certo e o outro tá errado, sabe? Nossa, né? Isso é E muito é um jogo de insuportável. verdades, é um jogo de verdades tenso, né? E uma coisa que eu acho parceiros, né, insuportável... querida? Porque eu fiz direito também, fiz psicologia depois, né? Então...
Eu posso falar aqui porque eu não vou citar nada que alguém identifique, não é nem do país e tal. Assim, eu vi outro dia uma pessoa muito chateada num atendimento que Fechou o microfone. abriu. A petição que ela leu estava dizendo coisas horríveis, né, sobre a mãe dela. Briga entre os pais, né? E o pai dizendo coisas horríveis da mãe. Eu falei, olha, eu sei que não vai te servir de consolo, mas eu fui advogada e eu sei disso. A gente ouve o cliente desabafa, né? Ele chega lá e desabafa para você. E daí você, como advogado, vai fazer a petição contra, no caso a mãe, né? Contra a mãe, você vai escrever horrores. A pessoa te falou A, você vai escrever A ao cubo, entendeu? Então, assim, não necessariamente o pai dela disse o que está escrito ali. E nesse caso que o Foucault fala aqui, dos anormais, eu acho muito sério um perito, um psiquiatra, ter a responsabilidade de dizer quem é normal, quem não é normal, quem está apto ao convívio social, quem não está apto ao convívio social, né? Quem fez ou não fez alguma coisa, né? Quem está apto aos atos da vida civil, quem não está. E sim, a gente trabalha com saúde mental, a gente sabe que isso não é tão preto e branco assim, óbvio, né? né? Então, por isso que o Foucault fala que os saberes psíquicos são juízes, né? William levantou a mão. Boa tarde, William. O microfone está William, você está fechado. mudo. Desculpa. Oi, boa Oi, tarde. tudo bem? Só contribuir com o que o Guilherme e a Lívia falou. O Guilherme falou de inclusão e eu também sou professor e eu pesquiso muito as relações de poder no ambiente escolar e, dentre eles, essa questão também da inclusão dos que não são normais, né? E dentro de um contexto escolar, busca-se muito um espaço heterogêneo, mas o tempo todo a condução dessas condutas é para que todos se tornem homogêneos. Então, o espaço é homogêneo, mas as pessoas são heterogêneas, elas não são iguais. Aí, quando a gente fala de inclusão, ou quando eu vou na Constituição buscar o direito da educação, é que todos têm direito à educação. Então, aí eu tenho uma maquinaria produtiva. Se todos têm direito, vai criar regramentos para que essas pessoas convivam dentro de um espaço homogêneo, que é o espaço naturalizado, de acordo com as suas diferenças, só que isso se torna praticamente impossível, porque dentro desse espaço tem aí as relações de poder, assim como é no direito também, né? Então, e nas outras profissões. Tem uma parte aqui que eu acho bem interessante no Vigiar e Punir, que o Foucault ele fala que os acontecimentos discursivos das instituições eles são endereçados para fazer intervenções reguladoras e essas intervenções elas são direcionadas pelos poderes políticos com políticas de intervenção. O que eu concluo com isso? A ideia dessas relações de poder que é colocado na sociedade é para sequestrar a capacidade das pessoas que são governadas. Isso é fundamental porque aí nós vamos ver que o poder ele não é algo ruim. O poder ele é algo que organiza a sociedade. Porém, ele pode ser prejudicial quando nós observamos que ele aliena pessoas, que ele tira essa capacidade e mantém essas pessoas enredadas dentro de uma corrente de forças. Eu acho que é o que nós estamos discutindo. Por isso nasce aí, quando o Foucault fala dos estudos dele na loucura, a ideia do normal e do patológico, do que é considerado regularizado, o que não é, e esses que não são punidos, alguma coisa nesse sentido. Então, a tua fala é maravilhosa, William, porque me remete a uma questão disciplinar da escola, né? Tem um trecho em algum lugar do Foucault que ele vai citar Kant, né? Que o Kant dizia que, não sei se eu já falei nesse encontro aqui, Kant dizia que não importa se a criança vai aprender alguma coisa na escola ou se não vai aprender, só dela ficar 4, 5, 8 horas sentada numa cadeira, já tá a escola já está fazendo a função dela, que é disciplinar. Isso foi o Kant que disse. Foi algum livro, foi uma entrevista do Foucault, algum artigo complementar dele. Enfim, isso aí a gente relaciona com a questão da sociedade disciplinar. E a tua fala também nos desperta essa questão do poder.
É bom a gente lembrar que para Foucault não existe exterioridade nem ao saber nem ao poder, né? Então a gente está mergulhado, a gente é produzido no caldeirão das relações de saber e de poder, das relações discursivas, né? Não existe nada fora, né? Entendeu? Então, né, nesse sentido, o poder é produtivo. O poder produz discurso, subjetividade, relações de força, né? Vontade de saber, né? Guilherme levantou a mão. Obrigado pela partilha, William. Só um pequeno comentário, essa discussão me fez lembrar de um momento que eu passei muito nervoso, que foi na defesa da minha dissertação na graduação, que eu fiz uma... A minha dissertação foi sobre representações sociais das orientações afetivas sexuais em adultos emergentes, né? São adultos que estão entre 18 e 21 anos. Né? E chega uma parte, logo no começo do trabalho, que eu tenho que definir o que é um adulto emergente, né? E a gente vai, lógico, numa definição qualitativa, que o indivíduo que acabou de sair da sociedade, da sociedade não, da adolescência, com mentalidade, que, de acordo com algumas pesquisas, não tem o seu desenvolvimento cerebral neurológico completo. Cara, uma professora minha me pegou isso. Ela, assim, no meio na hora de fazer as perguntas, ela virou para mim e perguntou: então você quer dizer que as pessoas que possuem doenças mentais e têm seu desenvolvimento neurológico comprometido, né, pelas linhas, são incapazes de ter consentimento e decidirem por si? E já não sabia o que eu responder para aquela mulher. Porque ela me jogou, ali ela me jogou contra a parede. Se eu atrelo a legalidade do definir o adulto, né, pelo funcionamento neurológico, pessoas que são consideradas doentes, que têm seu trabalho neurológico modificado, não podem ser aptas à vida adulta, entre aspas. Ela não levou isso em conta quando ela foi avaliar o trabalho, né? Ninguém faz uma pergunta dessa para um aluno de graduação e espera uma resposta. Mas foi algo que me marcou, né? É uma normatização necessária. Como o William disse, né? O poder, ele é o que permite a organização da sociedade. Mas a questão é essa, né? Para organizar, você precisa incluir e excluir. De uma maneira ou outra, você está impondo, querendo ou não, normalização e normatização das pessoas. Não importa o quanto floreado, bonito, você fala isso, você está falando que é para a saúde da pessoa, porque vai liberar ela para outras coisas. Né? Então, é a mesma coisa que mandar ela para prisão. São duas facetas do mesmo poder. Então, cara, você pode ser a pessoa que condena a pessoa à prisão perpétua, mas você também pode ser o psicólogo que está tentando ajudar a pessoa a lidar com a violência na vida dela. Você está normalizando e normatizando a pessoa. Não importa o que você faça. Né? Obrigado, Guilherme. Lívia? Eu queria fazer só um comentário que me veio aqui, né? Que no início eu provoquei falando que hoje acontece muito do caso que foi citado a aula passada, né? Então, eu pensei o seguinte, essas novas configurações familiares, né, que acabam deixando muita gente com medo, porque a gente vê muitos maus tratos, né, com os filhos que não são das próprias pessoas, né, e aí os próprios pais ficam com medo, nossa, agora meu filho está com o padrasto, com a madrasta, enfim. Eu fiquei pensando o seguinte, essas perícias aí, médico-legais, elas são muito interessantes para algumas pessoas, com hipocrisia, com má fé, quando ela expulsa o outro, né? Tipo assim, quando ela está a favor de um certo grupo social. Mas quando ela vira uma ironia, quando ela se volta para esse grupo social, né? Aí ela vira ironia, né? Porque, vamos pôr aí, a gente sabe como é que funciona a ironia, tipo assim, nossa, e agora? Então, nessa parte, esse grupo social passa a se reconhecer na subjetividade que antes era só do outro, sabe? Então, eu acho que talvez isso possa mudar um pouco.
né, porque vão passar a ser analisados também pela própria arma, vamos pôr assim, sabe? Não sei, eu só pensei nisso aqui. Isso provocou uma fala da Marisete. Oi, Marisete. Não, o meu é só para reforçar. Como o Foucault faz aniversário agora, domingo, faria aniversário, dia 25 de junho, né? Então, eu quero, assim, reforçar, assim, dentro disso que ele trouxe, que era falar da normalização sem levar nesse sentido da repressão. Então, eu só queria, assim, reforçar novamente, assim, que enquanto que a lepra, né, era essa coisa de expulsar, excluir, eliminar, afastar, marginalizar, daí o Foucault, ele já vê nesse século XVIII, com a peste, uma outra forma de poder. Então, agora o que eu bota aspas, né? Palavras dele. Um poder que é, enfim, um poder positivo, um poder que fabrica, que observa, que sabe, um poder que se multiplica a partir dos seus próprios efeitos, um poder que não age pela separação em grandes massas confusas, mas por distribuição de acordo com individualidades diferenciais. Um poder não é ligado ao desconhecimento, mas, ao contrário, a toda uma série de mecanismos que asseguram a formação, o investimento, a acumulação e o crescimento do saber. Daí eu achei assim, isso quando eu li, achei, né, assim, muito pertinente, né, essa colocação dele, até porque no início ele já fala, eu vou contrariar coisas que eu já disse, e aí ele, né, faz essa leitura através dessa frase. É isso que eu queria complementar. Fantástico, Marisete. A fala tanto da Lívia quanto da Marisete mostra essa explosão da produção das subjetividades, né? Agora sim tem um aspecto que é estratégico, né? O que acontece? Dentro do processo de normalização, se você é considerada normal, o que o Foucault mesmo aponta, tá? Somos anormais. Então agora vamos exigir nossos direitos de anormalidade. Não a normalidade como um valor negativo, mas a normalidade como positividade, como afirmação da diferença no sentido dos direitos sociais, dos direitos constitucionais, né? Dos direitos humanos, né? Tá. Entendeu? Se você, né? E aí entra uma miríade de figuras raciais, culturais, sexuais, políticas, entendeu? Imagina as miríades, todo mundo aqui já foi enquadrado em alguma normalidade, com certeza, né? Como é que é pensar essa normalidade? Não como um discurso do coitadinho, do inferior, né? Como pensar essa normalidade como um valor afirmativo, né? E aí deixa de ser um lugar numa escala normal para ser uma expressividade do ser. Aí sai completamente da curva da normalidade. Entendeu? Porque aí cria uma discursividade, cria uma reinvenção de si, cria todo um contexto discursivo e prático afirmativo, aí sai daquela submissão e dominação historicamente proporcionada, tragicamente, pela curva do normal, né? O Denilson colocou ali. Professor Fernando Willi, o problema é que nas escolas, para os docentes, falta formação continuada para lidarmos com as pessoas com deficiência, um número diminuto de professores da educação especial também nas instituições escolares, sem se falar do atendimento especializado educacional de maneira um tanto precarizadas, né? E essa precarização certamente produz um tipo de subjetividade, né? Certamente uma subjetividade complexa, né? E questionável, né? Aí o William colocou sobre o que a professora Elisete colocou em relação aos presidiários, percebo que a noção de conduta permite a descrição de uma modalidade de poder que se exerce pelo acompanhamento, direção e orientação controlada da liberdade. Uma outra forma de subjetivação, né, William? Fabiana colocou, a inclusão só é linda e maravilhosa na teoria. Na prática, ainda está muito distante de acontecer. E produz subjetividade. O discurso produz, né?
Professor Elisete, não entendi quando a Lívia diz que esse grupo social passa a se reconhecer pela subjetividade. Pode explicar melhor, por favor? Quem quer explicar, gente? Todo discurso produz subjetividade, gente. Eu explico. É porque, assim, quando a gente faz uma ironia, por exemplo, deixa eu pensar um outro exemplo que fique mais claro. Eu estou tentando ilustrar com uma metáfora, mas eu vou usar sem metáfora mesmo. Quando a gente tem um discurso de hipocrisia e de má-fé, a gente exclui o outro, né? Por exemplo, a colega falou da lepra, né? Que é de mais antigamente. A lepra era excluída, então o discurso era hipócrita e de má-fé, porque aquelas pessoas estavam doentes, né? Era um adoecimento físico, e ao invés de tratá-las e tal, punha para fora da cidade. Aqueles discursos sanitaristas, quando havia pobreza e tal, também punha a pessoa para longe dos centros que tinham de ficar bonitos e tal. Então, era um discurso hipócrita e de má-fé, né? Então, quando você usa um discurso de ironia, não tem como você excluir o outro, porque você acaba participando do discurso, né? Pensa numa fala irônica, né? A pessoa que faz uma fala irônica, ela participa da fala, sabe? Os dois estão incluídos na fala. Eu não consigo pensar o exemplo de uma fala irônica que os dois não estão incluídos, né? Só acompanho com a tua fala, Lívia. Dependendo da ironia, isso vira preconceito recreativo, e hoje em dia a pessoa responde, né? Eu estou falando assim que vamos supor que a ironia aqui no caso da lepra, né? Vamos supor que uma das pessoas que isole as pessoas com lepra pegue lepra. Seria uma ironia. Os rótulos estão, eu acho que não sei se você está querendo dizer, os rótulos se esparramam, né? Em algum grau a gente em algum grau a gente é leproso, mesmo que não tenha o Hoje em dia todo mundo vírus, a tem algum bactéria, problema de saúde mental. Não tem como você ser. E hoje em dia, em algum momento da sua vida, você vai passar pelo judiciário também, não tem como. A gente está numa escala do judiciário, a gente está numa escala do sanitarismo, a gente está numa escala da psiquiatria, a gente está numa escala medicamentosa, né? Exatamente. A escala ela se irradia, é uma relação de força, ela não é. Depende da adesão da gente. Exatamente. E aí Depende eu da acho que vai mudar um pouco esse negócio de usar normais, porque vai ser normal, né? Você não vai ter como reconhecer como anormal numa perícia, né? Porque o médico legal que ele está falando ali é o cara que vai pedir pensão, ele vai estar lá, vai ser analisado pelo médico legal, entendeu? O cara que comete um acidente de trânsito, ele vai ser analisado pelo médico legal. Mas aí é que entra fazer a dobra, né? O ser lobo do lobo do lobo, né? Quando a pessoa se identifica, reconhece o processo totalitário de cristalização da sua conduta em algum ponto da escala normal, né? E diz assim, tá bom, agora eu vou exigir meus direitos, já que eu sou diferente. Com isso, quando começa a ter a exigência do direito, há uma transfiguração, um deslocamento de toda a escala da normalidade. Isso acontece contemporaneamente com a população trans, que até pouquíssimo tempo atrás era uma população fadada ou ao extermínio, a uma prostituição compulsória, né? Enfim, Não, e eu acho que a exclusão população social. Eu conheci semana passada a Erika Hilton, que é deputada federal, não é? Ai, que legal! Como Entendeu? foi? Conta um pouquinho. Não, conheci uma galera inteira. Então vamos abrir um parênteses social, assim. Só um pouquinho, eu gosto muito Então dela. tá, não, eu sou subcoordenador acadêmico do Núcleo Trans da Unifesp, né? Eu sou responsável pelos cursos, né? E ou seja, faço parte da coordenação do Núcleo Trans atualmente, quem coordena é Renata Azevedo, fonoaudióloga, o vice é o Renan Quinalha, que vocês devem conhecer da mídia, da CNN, que ele é extraordinário em termos de direito LGBT, e toda semana a gente tem reuniões, enfim, né? Tem o pessoal aqui do Núcleo Trans, tem o Valentim, né? Que tá. Aliás, essa iniciativa é articulada com o Núcleo Trans, tá, gente? Vocês ainda não se deram conta, foi iniciativa do Núcleo Trans, para ter o encontro de estudos humanistas, tá? Já havia,
a equipe do Núcleo Trans está entre os colaboradores, né? Enfim, e aí o Valentim não foi, né? Aí eu estava, sexta-feira antes da parada gay, eu fui lá para São Paulo, liguei, mandei um WhatsApp para o Renan. Renan, se tiver algum evento, você me chama. Vem para cá agora, Fernando, que vai estar tendo uma festa no apartamento dele. Estava assim, a história da política LGBT no país. Eu estava sentado aqui, do meu lado estava o João Silvério Trevisan, do outro lado estava o James Green, circulando estava Sami, que hoje está na ONU. Ontem estava na ONU. Como é que Sami, né? chama? Oi? Não é a Sami? A Sami, que hoje estava na ONU representando o Brasil. Tá? E ela me abraçou assim, Fernando, quando o Renan me apresentou para ela, falou, Fernando, muito obrigado por tudo que vocês têm feito pela gente. Nossa, mas eu quase chorei. Né? A Erika Hilton, simpática, e tinha umas 50 pessoas, enfim. Né? Para onde a vida vai nos levando. Né? Valentim já deve ter ido várias festas do Renan lá na Praça da República, uma cobertura maravilhosa. O Renan é um anfitrião maravilhoso, ele faz a ponte com o espaço e o tempo LGBT do país. Então, se perguntaram, foi isso. Foi numa sexta-feira antes da parada gay, né? Enfim. E estava lá 3, 4, estava Valentim, eu não decorei ainda os nomes, estava a Carol, como é que chama? Deputada estadual. A Caroline Yara? Caroline Yara, estava lá com simpatia, enfim. Eu já tinha conhecido a Carolina da onde? Onde que foi que ela sentou do meu lado? A gente conversou. O que teve na Unifesp? Teve a posse do Magnus. O Magnus, que é o fundador do Núcleo Trans, que hoje é coordenador da medicina, que fez um discurso histórico. Entendeu? A gente tem que estudar o discurso do Magnus, que inclusive esse encontro é feito com a assinatura do Magnus, a minha, a colaboração do Guilherme, a monitoria do Valentim. A Luana também está no nome, a Luana, que também é uma extensionista. Então é isso, gente, é a microfísica dos contatos, assim, né? Mesmo eu estou numa festa assim, tem 50 pessoas, na qual, de alguma forma, eu estou colaborando com a minha colher nesse angu maravilhoso, saboroso. A Mila perguntou. Entendeu? Então, porque tudo isso a gente está falando de outros lugares, né? Fernando, O que incomoda posso te nesse... perguntar uma coisa? Diga, querida. Assim, até se outra pessoa também quiser responder, eu fico muito incomodada com o que estão fazendo com a população trans, que, assim, só nos Estados Unidos, que tem homens usando os banheiros femininos, né, e falando que são trans, eles sem ser trans, né, e causando o maior problema com isso, e fazendo as pessoas se voltarem contra a população trans, né, e isso, assim, está dando um problema mundial até, mas assim, nos Estados Unidos está maior, mas eu acho que isso vai acabar repercutindo em outros países, né? E eu acho que é uma discussão que precisa ser feita em algum momento, sabe? Aí você está Porque trazendo assim, uma questão que é cultura... Perdão, te cortei, que eu sou ansioso. Fala. porque eu acho que no Brasil, eu estou falando isso aqui no grupo, porque você representa, você falou que é de um grupo, né, que tem o pessoal da população trans e tal, então você pode representá-los de alguma medida, né? Quem me dera. E eu falo assim, eu me preocupei com eles, de verdade, genuinamente, porque na PUC eu conhecia várias pessoas trans, eu gostava muito do pessoal, e uma preocupação que eu tinha era de eles sofrerem violência, sabe? Porque tem muito preconceito. Mas esse tipo de disfarce perverso, né? Eu acho De um apropriação absurdo, perversa, sabe? né? Entendeu, querido? Aliás, assim, né? Tudo que a gente faz no núcleo trans é sempre com a população trans, tá, gente? Eu Não, mas eu sou... falo porque no Brasil isso é quero muito deixar bem passível claro de que aqui a acontecer. gente tem... eu me sinto um parceiro, colaborador, facilitador, entendeu? É assim, é tudo junto com a população que a gente faz, né? O critério ético do Núcleo Trans, aqui como iniciativa do Núcleo Trans, é que todas as atividades são feitas com a população, entendeu? Então não tem Não, eu assim... estou falando de defendê-los disso, Sim, não estou sim, falando de querido, não estou falando, eu não. entendi. Veja a apropriação perversa, a pessoa é capaz de entrar no banheiro para fazer uma dissimulação
para culpabilizar uma população que está buscando simplesmente ter dignidade de saúde, condições de trabalho, condições de educação, condições de habitação, que são direitos constitucionais, gente. Ontem, eu até reclamei no YouTube. Tem um ator que eu não vou falar o nome, que é um ator já de uma certa idade, que é de extrema direita e se finge espiritualista. Por coincidência, eu estava justamente na palestra de cotas trans, a gente faz vários links, eu abri a janela desse ator, que estava a frase assim, o YouTube dele chamava Covardes. E ele estava alegando que era uma covardia, porque um dos momentos mais bonitos da parada LGBT que teve domingo foi a abertura da parada com família e crianças trans. Achei um dos momentos mais inclusivos possíveis, porque tem uma questão, que é a questão como o manejo familiar, entendeu? Tem uma questão de manejo familiar que as crianças, porque isso existem estudos na USP que mostram que desde a gestação até a 8ª semana a pessoa faz o processo de identificação físico do sexo. A partir da 20ª semana de gestação é que tem o processo de identificação da identidade do ponto de vista mais psíquico. Então, as pessoas já nascem com a perspectiva de serem indivíduos generosamente trans, e que isso reforçar, pode depender da família, que tem um acolhimento e que compreenda essa diferença que vai se manifestando desde os tenros anos de vida, né? E fazer disso um tema de ciência, um tema de acolhimento, um tema de empatia, um tema de adequação às demandas, um tema de revisão da família tradicional, e conseguir criar condições para que as crianças não se sintam rejeitadas desde a infância, e às vezes sendo expulsa de casa com 12, 13 anos, ou sofrendo violência dentro de casa. A gente está falando de inclusão de família. Aí a parada gay, LGBTQIA+, abre com as famílias e as crianças, entendeu? Cheio de bexiga, uma coisa assim singela, a coisa mais linda, entendeu? Uns homens comoventes. E aí vem esse senhor pseudo-espiritualista, que eu não vou citar o nome desse senhor, e diz que era uma covardia. Assim, com o maior deboche, tudo bem, quer fazer a parada, faz, mas vai abusar das crianças, que a criança não é capaz de discernir as coisas, correndo um risco num discurso. Eu não estou citando o nome, porque eu não vou citar nome de pessoa de extrema direita aqui, né? Fazer antipropaganda. Isso criando uma incitação indireta, porque é um discurso a pretexto de Deus da família, sempre a pretexto de Deus da família, que é um discurso que incita a violência familiar, a perseguição dessas famílias que levaram seus filhos, entendeu? A gente sabe que a gente vive num contexto de terrorismo, né? Imagina a identificação dessas famílias, não estou falando. E das famílias serem perseguidas porque veio uma pessoa de extrema direita, com um discurso fundamentalista pseudo, com proselitismo religioso, e que não entende singularidades, entendeu? Enfim, né? Entenda como é que eu faço assim a Só minha... despedir de você, Fernando, assim, antes da Mila, eu vou ouvir a Mila também, porque eu não consigo sair sem ouvir a Mila, não. Mas Não, Mila, tá. só um parênteses aqui, que eu levei um amigo que ele é trans, e ele foi de saia e top malhar comigo, né, na Bodytech aqui de BH, e aqui ela fica num bairro muito tradicional. E ele é muito bonito, né? E assim, acho que muita mulher aqui ficou recalcada porque ele não quis, não é que ele não quis, né? Porque ele se assumiu trans, e aí ele foi fazer spinning comigo, as mulheres da família tradicional mineira aqui quiseram tirar ele da sala, sabe? Quiseram que parasse a aula, que aquilo era uma ofensa, e que a diretora da academia tinha que tirar ele de lá. Eu não deixei, né? Eu vi que estava acontecendo um burburinho, sair da sala, não deixei. Não deixei ele perceber também que isso estava acontecendo. Ele estava começando a ter coragem de se assumir e de enfrentar a família e tal.
Sim, Ele se vestia de mulher no início escondido, e depois ele fez a mudança dele toda. transição. E aí eu fui uma das pessoas que não deixou ninguém falar nada. Eu saí de lá e falei, olha, vocês fiquem quietas, e se acontecer qualquer coisa daqui, eu vou chamar a polícia para vocês. Né? Ele tem o direito de se vestir como ele quer, ele está fazendo mal, ele não está ofendendo ninguém, ele não está indecente, ele não está fazendo nada errado. E eu fiquei lá de guardiã, assim, para ninguém ir lá fazer nada com ele, sabe? Aqui em Minas, isso ainda... Isso é filosofia, é ética filosófica na prática, né, Lívia? Parabéns para os dois, né? Mila, você levantou a mão? Não, enquanto você estava falando dessa parte da parada com as crianças e desse cidadão aí de bem, entre aspas, né? Bem, entre aspas. Bem perverso. Bem perverso. Eu me lembrei da série que você recomendou na semana passada, eu assisti, do Canibal. O Canibal Americano. Canibal Americano, gente do céu. Gente, mas olha, quem não assistiu, sem fazer muito spoiler, mas eu penso que ele é um retrato disso aqui que a gente tem estudado, e inclusive no sentido reverso do próprio Dahmer lá, o canibal, o Jeff, se a gente olhar para ele enquanto criança, e a série traz muito, né, essa visualização ali da parentalidade, de como foi, e se, eu fiquei me perguntando o tempo todo, sem querer falar aqui, mas e se ele tivesse tido um acolhimento diferente? Será? Sim. Não sei, né? Mas... Eu vou chorar. Essa frase sua me deu uma catarse agora. Não é? É muito forte. Eu fiquei muito tocada, com todos os elementos que são trazidos ali, corriqueiros das discussões que a gente levanta, mas ele em si, enquanto ser, me deu uma angústia muito grande assistir e tentar, sabe, assim, entender, será? E olha, com todas as ambiguidades que ele tinha no funcionamento psíquico dele, ele manteve a sociopatia dele, os homicídios, no papel de um branco heteronormativo. Entendeu? Sim. Para a polícia, para a vizinhança, assim, é claro que ele tinha comportamentos distorsivos que eu me recuso a dizer qual que era a identidade ou a sexualidade dele, porque ele era uma pessoa ensandecida. Mas quando chega a polícia, né, é porque ele era branco, loiro e bonito. É nesse sentido. Exato. Entendeu? Branco, loiro e bonito. Entendeu? Como, nesse sentido, ele é o estereótipo da normatividade branca, da beleza, com todas as aspas, né? Da civilização branca, e como é distorcida. Eu estou recomendando, a Mila agora está recomendando, essa série é um tratado sobre a miséria humana, entendeu? A miserabilização, não é miséria do sujeito. É como a sociedade miserabiliza. E assim, eu falo com muito orgulho da coragem existencial da população trans, porque a gente precisa entender, não é porque a gente é ou não é trans, eu acho que assim, a inclusão social da população trans representa um redesenho um redesenho de todo o quadro social e um desmoronamento de um mundo de hipocrisias, um mundo de perversidades, um mundo de falsidades, entendeu? Né? E esse encontro só tem valor porque ele contempla espaço para essa cidadania e para a gente se repensar a partir da população trans, que inclusive com muita honra, com muito protagonismo, participa desse grupo, tá? Participa desse grupo, entendeu? Ô, Fernando, Várias pessoas. O protagonismo desse grupo é da população trans, tá? Fernando, tem um negócio Eu aproveito o ensejo para dedicar esse encontro de estudos à população trans, que eu acho que quando a gente está estudando a normalidade, é o ponto de mutação da contemporaneidade, tá? Entendeu? Quem falou? Desculpa, o Fernando, um negócio que assim, eu percebi ao longo da vida, assim, né, é que a gente só percebe o lugar do outro quando a gente vivencia alguma coisa com ele, igual eu falei desse meu amigo, sabe? Eu nunca teria entendido o que ele passa se eu não tivesse vivido essa aula de spinning com ele, porque aquilo foi tão forte para mim
sabe? Eu nunca passei por aquilo na minha vida, de um monte de gente tentar me tirar de um lugar, né, falando que eu estou ofendendo a pessoa só por estar ali andando de bicicleta, Sim. sabe? E assim, depois disso eu passei a observar mais as pessoas. Eu citei a Preciosa aqui, o filme Preciosa, porque, por exemplo, ela é uma menina negra, gorda, assim, quando eu atendo hoje uma pessoa, eu tento me colocar no lugar dela, sabe? Pensar assim, como essa pessoa deve se sentir sendo quem ela é, sabe? Porque para a gente é muito fácil ser a gente já está acostumado a ser a gente, sabe? A gente já vive sendo a gente todo dia, toda hora, né? Então, Olívia, assim... Olívia, desculpa te interromper, mas assiste a série, porque esse lugar Eu dessa assisti, você assistiu dessa assisti. passabilidade que ele tem por ser branco, loiro, mas em diversos momentos ela é Sabe reforçada. uma coisa, Mila, que me marcou também? Teve uma amiga minha que fez faculdade comigo de Direito. No primeiro período, ela estava sem dinheiro para pagar a faculdade e a mãe dela era costureira, mãe solteira, costureira. E eu falei com ela assim, olha, tem uma loja no shopping que está precisando de vendedora. E eles tinham me convidado para trabalhar na loja, mas eu já fazia estágio e tal. Aí levei ela, menina maravilhosa, 10 vezes mais bonita que eu. Então, tipo assim, falei, poxa, ela vai conseguir emprego na hora, vocês me chamaram, né? Ela é muito mais bonita. Aí fui com ela lá. Só que ela é negra. Chegou lá, a moça não quis contratá-la porque ela é negra. E eu não entendia por quê, porque eu achava ela 10 vezes mais bonita que eu. E aí a moça veio falar, não, mas a gente quer uma pessoa branca. Eu achei aquilo tão absurdo, tão absurdo, tão absurdo, que na minha cabeça eu não conseguia entender aquilo, sabe? Eu tinha 18 anos. Aquilo não passava na minha cabeça. Eu falei, mas ela é mais bonita que eu. Tipo assim, por que você não contrata? Ela é uma mulher bonita, educada, inteligente, né? O que falta nela? Não tem, né? Assim, aquilo para mim foi muito marcante, porque eu nunca tinha visto alguém discriminar uma pessoa pela cor da pele, foi a primeira vez, assim, explicitamente. Então, fica a dica, gente, que nem eu fiz no YouTube. Esse senhor estava com um discurso fundamentalista de extrema-direita, eu denunciei no YouTube que era um caso de incitação ao ódio e à violência, que é sempre camuflado com algum discurso da família e de Deus, né? Da espiritualidade. Incitação ao ódio e à violência. Eu Façam isso denunciei também. nas redes sociais, enfim, tá? Bom, lembrando, só assim, gente, só colocando uma questão em perspectiva, a gente vai ter mais três encontros, depois a gente entra em férias, retorna em agosto. Semana que vem ele vai mostrar as 3 figuras da normalidade. Ele vai mostrar o monstro, o hermafrodita e a criança masturbadora, tá, gente? Leiam com Semana que muita vem atenção. sou eu? Quem que é essa? Jane, tá aí? A Jane? É Jane, Luciano, né? né? A gente tem que confirmar, né? Vou olhar lá que agora trocou, então não sei Acho que mais é a ao vivo. Jane. Acho que era a Jane, tá escrito Jane, dei uma olhada. É isso, né, Guilherme? Semana que vem é a Jane e a Lívia foi pro dia 17/8. O Obrigada, capítulo Gui. dessas figuras anormais, que são 2 aulas é bom, 2 encontros, é Jane e Jéssica, tá? Beijo, E, pessoal. então, assim, leiam, porque eu acho que é um capítulo, uma aula, né? Porque é aula, né? Aula do Foucault maravilhosa, tá? Vou mostrar as figuras dos anormais. Então, gente, vamos encerrando nosso encontro. Um encontro muito generoso, né, gente? Então a gente cresce junto, né? A gente continua crescendo junto. Eu vou parar a gravação. Quem entrou depois, assista ao começo no YouTube. Quem não viu, quem está direto no YouTube, tem um bom encontro no YouTube. Finalizando a gravação, uma ótima semana para vocês. A gente se vê semana que vem. Vou ficar uns minutinhos ainda, quem quiser conversar, tá? Grande abraço. Ó, gente, obrigada.